no programa Sala Gospel, nesse momento especial com a minha irmã Liene. Boa noite, Liene. Boa noite. Pois é, vou entrevistar a Liene hoje. Sabe quem é a Liene? Liene é ministra de louvor no Ministério Águios e eu vou apresentar ela para vocês. Liene Fernandes, ela é, além de ministra de louvor, né, que canta maravilhosamente bem, ela é manicure na Maicola Esmalteria em Natal. Está cursando o técnico de enfermagem no IEC. IEC significa o quê, Liene? IEC? IEC, Instituto de Ensino e Cultura. Instituto de Ensino e Cultura, IEC, certo? Ela é casada com Magno e tem 3 filhos, que é Maria Clara, que está aqui do ladinho, aqui, só aqui, olhando a gente, olhando a entrevista. Maria Clara, João e Luiz Eduardo. E, Liene, eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando assim sobre sua infância. Você foi criada num lar cristão, não é? Sim, eu fui criada num lar cristão. Meus pais são pastores missionários. Então, quando eles se converteram, eu tinha por volta de 1 ano, mais ou menos. E eu viajei assim por muitos lugares, né, com eles. Sim, você passou por muitos lugares no Brasil, né? Isso, cidades. No Brasil. Você nunca chegou a sair do país? Não, os meus pais sim. Sim. Eu não cheguei a sair, não. Aí os seus pais saíram como missionários para outros países. Aí quais países que eles foram? Eles foram para o Japão. Certo. Foi para o Japão e ficaram lá quanto tempo? Eles ficaram lá, a primeira vez ficaram 4 anos e a segunda vez ficaram 6 anos. Mas eles foram 2 vezes. Sim, aí não levaram os filhos todos para o Japão, né, no caso? Ou levaram? Como é que foi? Não. Eles levaram só meus 2 irmãos mais novos, porque na época eu já era casada. Sim, certo, ok. Então vamos lá. Vamos voltar para a sua infância, né? Sim. Aqui no Brasil, certo? Então, onde você nasceu? Como é que foi assim a sua infância com seus pais já pastores, né? Como é que foi isso? Bom, eu nasci em São Paulo e em 1900 alguma coisa, né? Tá em segredo, tá em mistério. Tá em mistério, para não ser revelado. E os meus pais foram ordenados a pastores, eu tinha por volta de 4, 5 anos de idade. Né? Eu lembro-me que foi em Aracati, no Ceará. E eles pastorearam lá e depois começaram a viajar pelo Brasil. Nós estávamos em Aracati, éramos crianças, e o meu pai teve uma visão do Senhor que ele deveria ir para Belém do Pará. Sim. Eu não sei especificar direito a visão, né, melhores detalhes com ele, mas lá nós vivenciamos muitas coisas como criança que eu acredito que as crianças de hoje não resistiriam. Não foram coisas ruins, mas muitas dificuldades, porque há um tempo atrás a obra do Senhor era bem mais difícil, bem menos aceita também, né? Mas com isso a gente foi crescendo e nos aperfeiçoando no Senhor. Sim, aí os seus pais, no caso, vocês acompanharam os seus pais, como eles mudaram muito de cidade, né, de uma cidade para outra, então eles fundaram igrejas, né? Você acompanhou isso aí, a fundação de algumas igrejas. Isso, nessa igreja, que é a que assim, eu mais lembro, que foi num povoado de São Luís do Pará. Eu acredito que nem tem no mapa. E lá existia já uma igreja, sim, fundada, mas era uma igreja bem precária. Sim. Né, com situações bem difíceis. A casa era de pau a pique, né, uma casa de barro. Então, a igreja era uma igreja muito pequena, mas de pessoas muito calorosas, com desejo de crescer, de pregar o evangelho. Mas mesmo assim, era um evangelho muito difícil. Né? A vida do missionário é uma vida muito difícil, muito sofrida, né? Uma vida muito complicada às vezes. Meio de transporte não tínhamos, né? Então eu vi meu pai se desfazer de muitas coisas para investir na obra, para investir em prédios, em fundações, para que aquilo acontecesse, para que aquilo existisse, né? Tanto que hoje está lá a igreja
né, hoje de alvenaria, uma casa pastoral de alvenaria, é porque a gente morava em casa pastoral, não tínhamos casa própria. Sim. Então você vivenciou tudo isso e, como você está dizendo aí, seu pai ofertou bastante na obra para poder ver, porque não tinha, no caso, não estava recebendo ajuda, não é, de fora, para poder ver a obra acontecer. Então, não tinha oferta, talvez as pessoas pobres, né, onde vocês estavam. Sim. E aí ele investiu do próprio bolso na obra. Isso, mesmo tendo pouco, ele investia e às vezes até nos privava de alguma coisa para investir. Sim. Né, nas construções, na obra e até para suprir a necessidade de alguns irmãos. Hoje, eu olhando para trás, dá um pouco de amargura. Sim. Porque você vê que você se privou de coisas que hoje você não vê reconhecimento neles, quanto a essas edificações. Mas nós sabemos que tem um galardão no céu. Ah, claro, claro que tem. Para isso. Mas foi uma infância muito bacana no que diz respeito à criança. Corremos muito, brincamos muito, mas nos privamos muito de algumas coisas, por sermos filhas de pastores. Então, tínhamos algumas limitações. Sei. Me diga uma coisa. Essas dificuldades que você passou, esses problemas, né, que eu tenho certeza que mesmo os lares evangélicos enfrentam problemas, né? Sim. Vocês chegaram a passar fome por causa da obra missionária? Nós chegamos a passar necessidade. Fome não, porque o Senhor sempre proveu. Sim. Né? Mas eu presenciei muito minha mãe orando e clamando. E sempre, no final do dia, o Senhor providenciava, sim. É coisa linda, né? O Senhor providenciava. E na minha casa nunca chegou a faltar tudo. O Senhor providenciava algo sempre. Né? Mas a gente sempre falava, por que a gente não pode ser como as outras pessoas? Sim. Né? Que sempre tem as coisas. E mudávamos muito de escola. Sim. Né? No Pará, meu pai pastoreou em inúmeras igrejas diferentes, né? Cada uma com a sua dificuldade. Fomos crescendo assim. Sim. Né? Estudávamos 2 anos em um canto, outro ano em outro. Mas como filho de pastor, nós fomos professora da escolinha, professora dos adolescentes, da escola dominical, cantamos no conjunto das senhoras, mesmo sendo crianças. Sim. Para ajudá-los na obra do Senhor. O que mais eu lembro era do desejo deles de que aquilo crescesse. Sim. Crescesse. Embora algumas vezes nos sentíssemos, como que eu posso dizer, sofrendo com aquilo, porque queríamos ser crianças como as outras, que podiam ter amigos e envelhecer naquele lugar. Cada partida era uma dor muito grande. Imagino. Né? Pois é, gente. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Liene, que vai mexer um pouquinho aí, talvez com você que esteja nos ouvindo, que é com a questão da influência, eu não vou dizer influência religiosa, mas a influência doutrinária, né? Na vida da família, e mais especificamente na sua vida. Como é que foi esse desenrolar, né, que você está dizendo que sofreu muito, né, devido a essa obra missionária dos seus pais, não desmerecendo, muito pelo contrário, porque eles vão ter o galardão deles, né, pela obra. Mas o que foi que isso tudo te trouxe depois, né, na adolescência, na juventude, toda essa vivência aí? Falando de carne e corpo, né, nós fomos crescendo e nos sentindo diferente das outras pessoas. Sim. Porque tínhamos muitas limitações, éramos de igrejas tradicionais, não falando mal de igreja alguma, acho que cada uma tem a sua doutrina, mas isso por um tempo foi acarretando uma certa amargura. Sim. Por nos privar de algumas coisas que no fundo eu particularmente não via que tinha problema algum. Às vezes usos e costumes, uma música, algo diferente que não podíamos vivenciar. Sim. Nós estávamos no mundo, não éramos do mundo,
mas não compartilhávamos praticamente nada. Na escola, por exemplo, na escola eu era como um ET lá. Sim. Tinha preconceito das pessoas? Tinha. Sofríamos um pouco de preconceito, sim. Hoje eu não vejo isso como uma coisa ruim. Meus pais, eles não faziam isso por mal. Eles cuidavam de nós para que tivéssemos uma vida, uma conduta cristã, como eles aprenderam. Sim. E eles nos passaram o que achavam que era melhor para nós. Sim. Mas acarretou muitos problemas depois para a gente. E o meu desejo na época, eu lembro, eu escutei meu pai falar há pouco tempo isso, que eu dizia, eu não quero mais ser filha de pastor. Sim. Eu tenho raiva de ser filha de pastor, porque eu não posso isso, não posso aquilo, eu não posso fazer educação física, eu não posso um monte de coisa que eu não via pecado. Sim. Mas eu precisava dar um testemunho dentro da doutrina daquelas igrejas. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí de casa, eu me casei muito jovem. Sim. Com quantos anos você se casou? Eu me casei aos 14. Nossa, muito novinha, gente. Eu me casei aos 14 anos. Então, eu fui mãe aos 16. Então, a primeira coisa que eu queria fazer era me desviar. Sim. Por que eu queria me desviar? Daquela vida religiosa. Exatamente. Eu achava que eu usar uma calça, eu escutar uma música, eu colocar um brinco, era não estar mais servindo ao Senhor. Era não estar mais nos caminhos do Senhor. Porque foi isso que você aprendeu. Porque foi assim que eu aprendi. Eu sei que hoje os pais, olha, não mexa no fogo porque ele causa uma temperatura muito grande e vai queimar você, enfim. Mas não diz, olha filho, você pode ir lá mexer, mas isso não vai lhe trazer uma boa coisa. Então, um certo cuidado a gente não aprendeu assim. Então eu achei que aí eu estava desviada. Sim. Né? Olha, aos 22 anos eu furava a minha orelha. Era uma redescoberta de mim. Nunca você passou 22 anos da sua vida, a sua adolescência, né? A infância, adolescência, juventude, e nunca furou a orelha. Não. Nós éramos, não furávamos a orelha, não usávamos pulseiras, adornos, enfim. Então, isso, falando de carne, a primeira coisa que eu queria era me desviar. A primeira coisa que eu queria era poder usar uma calça, era poder usar um short, era poder colocar um brinco, uma maquiagem, um gloss, um batom, uma base na unha. Sim. Então eu fiquei assim por muitos anos da minha vida. Sim. Dos meus 14 aos meus 23 anos. Então você ficou eu assim... Eu tinha pavor que você falasse para mim de igreja. Nossa, olha só, gente, o que é que causou, né, essa vamos dizer, essa vida pesada, né? Porque foi quase uma como é que eu vou dizer aqui, a palavra está fugindo. Foi quase um regime militar, né? Isso, porque tínhamos que dar testemunhos, né? Eu tinha vontade de cortar o cabelo, vou cortar o cabelo curto, né? Eu vou poder assistir tal coisa, enfim, coisas que a minha carne tinha vontade de fazer, mas achava que para fazer isso eu precisava me afastar de Deus. Sim. Né? Então, aí eu realmente me desviei mesmo nesse período, eu ia para festas, eu reneguei mesmo assim, não dizia de Deus, mas a igreja, a instituição em si. Sim, aí você achava nesse período dos 14 aos 20 e poucos anos que você estava longe de Deus, totalmente afastada de Deus, e Deus não queria nada com você e você não queria nada com Deus. Para você ter ideia, às vezes eu passava pelas pessoas que eu sabiam que eram cristãs, mas que aí eu já não estava mais no Pará, né? Nesse meio termo nós voltamos para São Paulo, meus pais já estavam no Japão e eu voltei para São Paulo. Então eu passava pelas pessoas, eu baixava a minha cabeça. Sim. Porque eu achava que eu não podia nem dizer assim, a paz do Senhor. Sim. Porque eu era uma pessoa indigna daquilo ali. E eu tinha muita vontade às vezes de entrar na igreja, mas eu pensava, mas para eu voltar para a igreja eu vou ter que deixar de usar calça. Eu vou ter que deixar de usar batom. E agora meu cabelo vai ter que ser assim, assim, assim. Mas uma coisa que não mudou em mim, o Espírito Santo de Deus. Sim. Por mais que eu fizesse tudo isso, algo em mim acusava
não era o que eu estava fazendo ou o que eu estava vestindo, mas era do que eu sentia falta. Sim. Do que eu sentia falta, que era a presença do Senhor. Eu sentia falta de congregar e cultuar com pessoas que não olhassem pela minha aparência. Sim, é importante. Então, quando eu falava assim, eu vou numa igreja em que as pessoas não usam isso, eu falava, mas será que se eu for lá, Deus vai estar lá? Pois é. Porque é uma igreja onde as pessoas usam calças, usam brincos, mas Deus está falando através desse povo, parecendo Jezabel, né? Tem muito disso. Pois é, interessante. E nesse meio período eu tive o meu filho mais velho e eu comecei a trabalhar em uma oficina de bordados. E lá eu já estava assim bem afastado do convívio cristão, porque Sim. eu só convivia com pessoas do mundo, pessoas que bebiam. Sim. Eu só convivia com pessoas que escutavam música. Minha vontade não era de estar com elas. Minha vontade era apenas de não ter mais esses usos e costumes. Sim. Mas eram pessoas que não me recriminavam. Sim. E aí foi um momento da minha vida, assim, que eu comecei a entrar em depressão. Eu ia trabalhar, eu estava vazia. Aí eu conversava com os amigos, conversava com parentes, dizia, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa, vamos. Me arrumava toda, ia, dançava a noite toda e voltava vazia. Sim. Isso era muito difícil. E eu sentia vontade de voltar para a igreja, mas para isso eu precisava de deixar de usar uma calça, precisava de voltar tudo aquilo que eu já me sentia liberta. Pois é, você ficava naquela guerra, né? Se eu voltar, vou ter que mudar meu exterior, vou ter que mudar minha aparência. Mas aí, como é que você fez para voltar para o convívio, para voltar para congregar com seus irmãos? Eu cheguei a um momento da minha vida que, assim, eu acho que eu nunca expus isso ao público, né? Eu falei a algumas pessoas. Eu morava em uma casa em São Paulo que as casas lá é muito acidentado, né? Então, assim, morava na parte baixa, em cima tinha outra, enfim, era uma casa de aluguel. E quando eu vinha para casa, eu vinha pensando numa caixa de força que tinha de energia. Sim. Eu dizia assim, mas é tão fácil acabar com isso aqui. Era só eu pegar e colocar minha mão aqui dentro e tudo isso se acabava. Porque eu me sentia tão vazia, Sim. E não conseguia abrir mão do uso e costume, por exemplo. Eu não Sim. conseguia abrir mão do que eu vivia, que não era algo que estava tão fora do padrão. Uhum. Descia as escadas e dizia, não, mas eu tenho meus filhos pequenos, eu não posso fazer isso. Eu chorava muito, eu escutava um louvor baixinho. Porque se eu escutasse um louvor mais alto, eu ficava envergonhada. Só uma pergunta, nesse meio tempo que você passou afastada, você orava? Orava. Eu orava, eu tinha uma intimidade com Deus a ponto de dizer, Senhor, por que tu não abre um lugar que eu veja que tu está ali? Sabe o que eu pensava? Eu falava assim, Sim. eu vou no lugar, vai haver uma profecia, algo vai acontecer, eu vou dizer, não, Deus está aqui nesse lugar, eu vou dizer para os meus pais ou para parentes meus, ei, Deus falou naquele lugar que disse que ia acontecer tal coisa, aconteceu, então eu tenho que ir para ali, que os irmãos usam calça e brinco. Eu ficava procurando pessoas que tinham acontecido milagres na vida delas, mas que elas tivessem brinco, batom, Sim. calça. Que se vestissem como pessoas normais. Como pessoas... Sem ser religiosas. Exatamente. E aí, eu comentando com uma amiga minha no trabalho, a Edielma, e eu falei, amiga, me sinto tão vazia. E ela era de uma igreja muito mais tradicional do que a que eu tinha saído. Uhum. De uma denominação bem mais tradicional. Ela falou, vamos comigo na igreja? Eu falei, ai meu Deus do céu, não é possível, Senhor, que tu esteja usando essa mulher olha aí, para falar comigo que vai me levar para um lugar mais tradicional. Eu falei, não, vamos ver primeiro se você está precisando do Senhor. Você fez tanto que conseguiu esfriar a tua alma, teu coração, e hoje você sente sede de algo que você está se privando a ter, não custa nada, você vai lá, você não precisa se vestir como estão. Eu falei, tá certo, vamos esperar, eu te digo depois. Isso era uma segunda-feira, então passou a segunda, passou a terça, quarta, e ela, e aí, vai ou não vai? Meu Deus do céu. E aí voltando para casa, na frente da casa de uma outra amiga minha, eu morava num prédio e ela morava numa casa na frente, eu vi quando uma pessoa passou.
que era uma pessoa que morava ali. Aí eu ouvi uma voz que disse: pergunta para onde ela vai. Olha só. Eu fiquei me segurando. Eu falei: não, eu só posso estar ficando louca, porque eu já tenho vontade de tirar a vida, eu já tenho tristeza, já estou vazia, estou escutando isso, pronto. Aquilo foi ficando mais forte. Ela foi andando e aquilo, eu escutando: pergunte para onde ela vai. E ela foi se distanciando. E foi tão mais forte que eu gritei: Marilda, tu vai para onde? Olha só. Aí ela olhou assim para trás: estou indo para a igreja, minha filha, vamos? Eu falei: que igreja que você vai? Aí ela falou a igreja que ela ia. E aí eu falei: ah, tá certo, vamos, dá tempo ainda, porque eu vou na frente, porque eu trabalho na porta e recebendo os irmãos, mas dá tempo. Eu falei: não, hoje eu não vou não. Mas quando vai ter culto de novo? Aí ela disse que tinha na próxima semana, que seria tinha no domingo. Ela estava indo na quinta. Eu falei: tá certo, no domingo, então me chame que eu vou. Mas nesse domingo foi tão atribulado. Ah, imagino. Né? Quando a gente é convidado para, né, que a pessoa está afastada do Evangelho ou nunca não conhece, né, a vida no Evangelho, e aí recebe aquele convite. Eu sei porque também eu passei por isso com meu marido. A gente recebeu o convite e no dia da gente ir foi uma briga da gente não ir para a gente não chegar lá, mas a gente chegou, que Deus botou a mão que a gente chegou, né? Foi bem complicado esse dia, mas aí, enfim, cheguei em casa e deu a hora, fui com ela. Aí fiquei: ai meu Deus do céu, eu ia chegar lá, como deve ser essa igreja. E quando eu cheguei lá, o povo tudo de calça. Menos mal. Só o marido estava de saia. Menos mal, né? Aí eu falei: bom, se Deus falar nessa igreja, né, vamos lá. Aí me sentei lá atrás, exatamente lá atrás. E tinha um pastor de fora ministrando a palavra. E aí eu falei: ai, Deus me livre, eu vou, mas aqui eu não entro nunca mais. Quando eu falava isso no meu coração, ele disse lá em cima: entrou alguém aqui que disse que vai e não volta mais. E quem é você para dizer isso? Se até o Filho de Deus veio e vai voltar, por que você está dizendo isso? Eu sondo o teu coração. E foi falando, e eu me acabei de chorar. Mas eu não disse que era eu, porque eu estava morrendo de vergonha. Só se ele dissesse assim: eis que é tu. Não, porque o Senhor não envergonha. É claro. Então eu saí dali em êxtase, porque eu vi que o Senhor falava em uma igreja que as pessoas usavam calça, que as pessoas eram pessoas normais, que não eram, não criticando as pessoas, mas que elas não estavam fantasiadas de algo que no fundo elas não eram. É importante isso. Mas mesmo assim, nesse meio termo, meus pais estavam fora do país. Minha mãe orava muito por mim. Ela fazia campanha de oração. Então ela falava: eu estou orando para o Senhor lhe resgatar. Eu dizia: ai, pelo amor de Deus, mas resgatada eu já fui. Para de ficar falando isso. Ela dizia: não, minha filha, mas você vai ver, eu estou jejuando. Eu disse: lá vem ela de novo com essa história. E ela me mandava roupas de presente, me mandava roupas assim. Isso aqui, minha filha, para você ir na igreja. Eu disse: vou nada, não vou de jeito nenhum. Enfim, eu fui, voltei no próximo culto, me reconciliei com o Senhor e com as pessoas que estavam ali. Lembro-me que quando fui à frente, houve um convite. Sim. E eu fui à frente e eu me reconciliei. Lembro que o pastor pegou na minha mão e falou: o Senhor está recebendo a tua reconciliação. Ele nunca esqueceu de ti. Que lindo. E de lá para cá, eu nunca mais me desviei dos caminhos do Senhor. E o meu espírito sentia falta daquilo que os meus pais ministraram em mim. Sim. É fato que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Claro, claro que não. Então, aquilo que eu aprendi como criança, em espírito, foi ministrado a ponto de eu não querer me separar do Senhor. Glória a Deus. Mas o que eu aprendi como doutrina de usos e costumes, doutrina de instituições, de religiões, me afastaram. Prejudicou, não é só a caminhada com Deus, nesse ponto, né? E eu sei bem que acontece isso, porque a gente experimenta, a gente vê, né? A gente observa isso acontecendo em algumas denominações. A gente não vai dizer nomes aqui, né? Não precisa dizer nomes aqui, mas a gente observa que muitas pessoas se afastam do convívio, do congregado, do convívio cristão, por causa desses usos e costumes, dessas regras que até parecem duras, né? Muito duras, difíceis de cumprir, né? Eu ouvi muito minha mãe falar: Aliene, eu criei vocês para ministrar a palavra. Minha mãe sofria muito
quando ela via a gente daquela forma, e nós louvávamos quando crianças, adolescentes, eu e minha irmã éramos uma dupla, né? Primeira e segunda voz, era Que maravilha. a filha do pastor, vieram e tal. Então ela sofria muito porque ela sentia que estávamos nos perdendo e não estávamos fazendo aquilo pelo qual eles nos ensinaram, que era pregar o evangelho, mas existia um bloqueio, que era esse bloqueio da doutrina. E hoje eu vejo que existem muitas pessoas assim. Eu conheço muitas pessoas assim. Eu vivencio no ônibus com pessoas assim. Eu peguei o ônibus ultimamente com uma mulher e nós começamos a conversar, e ela tem os mesmos problemas que eu tinha. Nossa. Relacionado a vestimenta, a cabelo, que a filha não quer mais saber de Deus, porque que Deus é esse, que ela é recriminada na escola, que ela passa vergonha, porque ela não pode isso, porque um dia ela passou um delineador e não sei quem contou e a pessoa descobriu, enfim. Eu vejo que ainda nos dias de hoje, eu já estou com 40 anos, né? A idade revelada, e vejo que ainda acontecem essas coisas. Pois é. Eu não recrimino os pais que aprendem assim, mas eu digo que a palavra do Senhor, ela liberta, ela não aprisiona. Com certeza. Né? E no meu íntimo, no meu espírito que não é desse reino, ele não acusava aquilo ali. Né? Lógico que houve coisas que eu fiz que realmente entristeceu o Espírito Santo. Calma, não roubei, não matei, mas assim, eu não sentia mais vontade de estar ali por uma música, por exemplo. Né? Mas eu não sabia que aquilo não alimentava o meu espírito. Eu só sabia que aquilo ali me condenava para o inferno. Foi um ensinamento errado. Exatamente, né? Como se a salvação fosse menor do que uma música, como se a salvação fosse menor do que uma calça, como se a salvação fosse algo corruptível. Né? Que por causa de um brinco na orelha, ou de uma tatuagem, ou um cabelo diferente, né? Como o meu aqui curtinho, como fosse uma meta de salvação, né? Em nenhuma parte da Bíblia de capa a capa nós vamos ver que os irmãos que usam isso, esses sim herdarão o reino dos céus. Não. Então eu olhava e dizia, não é possível um negócio desse. Então depois que eu voltei para a presença do Senhor, hoje eu tenho no meu coração a ministrar isso para as pessoas. Pois é, isso é muito, muito importante. E eu gostaria de pedir para a gente finalizar a nossa entrevista, que você passasse uma mensagem para essa pessoa que de repente está assistindo a gente aqui e se identificou com a sua situação, né, passada, e de repente ela está agora vivenciando isso aí, esse preconceito, está afastada dos caminhos do Senhor porque não suportou, né, o peso da religiosidade, aquele peso, aquela coisa militar em cima, né, cobrança, condenação. Queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Olha, o que eu tenho a dizer para você é que, como eu já havia dito, que a palavra do Senhor é uma palavra que liberta. E não são essas coisas que vão te afastar da presença do Senhor. Se por algum motivo, dos quais eu falei aqui, que você se afastou, o peso da religiosidade, porque você acha que Deus não está ali naquele lugar, a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, Ele faz morada em você. E no momento em que Ele faz morada em você, você ainda é como era antes a carne. Ele não precisa que você deixe de usar a calça ou o brinco para que Ele faça morada em você, para que Ele habite em você. Então, se você está vivendo algo parecido, eu te aconselho a de verdade servi-lo, a procurar um lugar que você possa congregar e se sentir bem, a pregar o Evangelho, a falar para as pessoas de Jesus, a buscar a presença de Jesus, a entrar no teu quarto e orar e ter intimidade com o Pai, sem necessidade
que você esteja inserido em uma religiosidade. Se é isso que te aprisionava, Ele não veio para te aprisionar, Ele veio para te libertar. O Espírito Santo, Ele está em nós e funciona como um GPS em nós. Se nós conhecemos a palavra e temos entendimento da palavra, não vamos errar. E se errarmos e se pecarmos, porque a palavra de Deus diz que pecamos sim, somos sim pecadores, Ele está para nos perdoar e não para nos condenar. Foi para isso que Ele nos salvou, para que não tivéssemos mais condenação, mas que estivéssemos nele. E hoje eu usufruo daquilo que eu aprendi no Espírito, mas também usufruo das bênçãos do Senhor na minha vida, quando eu entendi que eu não precisava me afastar dele por causa dos costumes. Então, abra o seu coração para o Senhor, abra a sua mente e busque a palavra do Senhor. Nós temos no nosso canal inúmeras ministrações, né, Oriana? Sim, sim. Sobre a palavra do semeador, que é ótima, né? Que pode lhe ajudar, que vai lhe ajudar. E temos, entre outras, mulheres virtuosas. Sim, enfim, doutrinas básicas, né, da fé. Isso, as doutrinas básicas, que você vai entender que a palavra do Senhor é algo inacreditável, assim, mensurável, algo que você não está preso a essa terra aqui. Pois é. As coisas desse mundo, né? E liberta. Pois é, então tá aí o recado de Liene, né? Eu espero que Deus tenha falado aos corações, eu tenho certeza que Ele falou, né? Porque esse é um testemunho lindo. Ela poderia falar muitas outras coisas, mas eu creio que ela falou o principal aqui, porque é um testemunho, tem outras coisas que ela, de outras oportunidades ela vai falar. Mas muito obrigada, Liene, pela sua participação. Muito obrigada por você ter se disponibilizado, né? E vamos continuar com o programa Sala Gospel.